Graças a Paz, galera do programa Mais Fé. Hoje a gente está aqui com vocês mostrando um debate muito importante, um tema muito importante, que é os atletas de Cristo. Afinal de contas, a gente está em uma época de Olimpíadas, se vocês não sabem, está tendo as Olimpíadas em Londres. E hoje a gente está aqui com o Edson Lages, ele que vai falar para a gente um pouco do projeto Atletas de Cristo aqui no Maranhão. E aí, Edson, como é que é o projeto, como é que começou? Tem como você explicar para a galera daí de casa um pouco de como surgiu esse projeto, porque parece que já tem mais de 20 anos aí. E aí? Tem bastante tempo. Na verdade, o Grupo Atletas de Cristo ele foi fundado na década de 80, tá? Pelo Alex Dias Ribeiro, que foi um corredor de Fórmula 1. E ele viu que, por ele ser cristão, ele viu que através do seu esporte, através da Fórmula 1, ele poderia alcançar almas para Jesus. E daí ele teve uma outra ideia depois, se juntando com o João Leite, que foi um grande goleiro que jogou pelo Atlético Mineiro, pelo Baltazar, que era conhecido como artilheiro de Deus, que através do esporte eles poderiam ganhar almas para Jesus. Daí eles se juntaram e fundaram o Ministério Atletas de Cristo, que hoje nós estamos em mais de 60 países, e não só no Brasil, mas também em todo o exterior existe esse ministério. Pois é, eu também quero saber de você como é que funciona esse projeto aqui, como é que você coordena o projeto aqui no Maranhão, porque a gente sabe que o projeto é muito forte no futebol, mas também não é só no futebol, não é isso? Na realidade, a Atletas de Cristo, ele é forte no futebol, porque é uma área assim que, pelo fato do futebol ser uma paixão nacional, se torna bem forte. Mas eu quero colocar que a Atletas de Cristo ele está tanto no skate, no surf, sabe, no judô, no karatê. Você que curte esses outros esportes, você está convidado a estar conosco, divulgando seu trabalho. Se você já foi um campeão maranhense, se você já foi um campeão brasileiro do jiu-jitsu, do karatê ou do próprio skate, você pode ir para lá, porque você tem que ver o seguinte, que através desse esporte que você pratica, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Se você tem o desejo no seu coração de trabalhar no esporte, falando do amor de Deus, as outras pessoas que não conhecem, usa o esporte, porque você vai ver que você vai ganhar muitas almas para Jesus. É isso mesmo, galera. O projeto, ele não é uma igreja, como o Edson enfatiza, ele é um ministério em que os atletas se reúnem, na verdade, um dia da semana para compartilhar essas experiências, não é isso? A gente se reúne toda segunda-feira, às 19h30, então assim, o ministério, ele não é igreja, ele é um ministério onde a gente, muito pelo contrário, a gente soma com a igreja. Aquele atleta que se converte, aquele atleta que ouve falar de Jesus e ele tem um encontro com Jesus, ele é direcionado à igreja mais próxima, a igreja que ele queira estar se congregando. E de lá a gente tem uma preocupação também de ver como é que está o andamento desse atleta, se ele está sendo bem direcionado, se existe um trabalho de discipulado desse atleta. Então assim, tem sido um trabalho abençoador, entendeu? Deus tem abençoado, vários atletas têm se convertido através desse ministério. Aí a gente também vai querer saber aqui um pouco de alguns exemplos de pessoas que passaram por esse projeto Atletas de Cristo. Tem como você dizer, não só no Maranhão, a nível de Brasil, se tem alguém assim, digamos, importante que o público daí de casa conheça, que participou desse projeto? Olha, nós temos vários atletas, hoje, principalmente no futebol, existem vários atletas hoje cristãos. Nós tivemos há pouco tempo o caso do jogador do Flamengo, que se batizou, que é o Leonardo Moro, lateral, e há pouco tempo se converteu, e já até apareceu várias matérias na TV. Então assim, Deus realmente tem abençoado o esporte. Nós temos, aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos o Arlindo Maracanã, que são atletas maranhenses, o Arlindo Maracanã. Nós temos o Luiz Maranhão, que é atleta do Sampaio. Nós temos hoje, na realidade, o Sampaio tem 9 atletas evangélicos. Tem outros mais, tem o Ronieri, tem vários. Mas a nível nacional nós temos muitos também, nós temos o Kaká, entendeu? Que hoje é um referencial, entendeu? E nós temos outros, tem o Bosco, que jogou muito tempo no São Paulo, nós temos o Borges, que está no Cruzeiro, nós temos o Fernandinho, que está no São Paulo. Então assim, são vários, tem o Dagoberto, entendeu? Então assim, hoje é muito difícil você ir hoje encontrar um time de futebol e você não encontrar um atleta de Cristo, um atleta evangélico. Eu acredito que hoje quase todos os clubes existem, porque realmente tem. E o trabalho, como é um trabalho que fica em cada estado, então sempre a gente está dando suporte. Eu tive agora semana passada, eu dei um suporte para o time do Flamengo do Piauí, que veio fazer um amistoso com o Sampaio Corrêa, e a gente sempre faz esse suporte. O líder de Teresina me ligou, o time do Flamengo está indo para lá, vai para São Luís, eu queria que tivesse um suporte, e a gente está sempre
Quando o time do Sampaio sair daqui para Teresina, para jogar aqui pela Série D, com certeza o Lucídio, que é o líder lá de Teresina, vai estar dando também esse apoio. Então a gente trabalha assim, fazendo esse apoio, né? Verdade. Olha, galera, só para enfatizar, aí como ele disse, o São Paulo é meu time do coração, então forma muitos atletas de Cristo. A gente pode ver o Kaká, o Fernandinho, o Borges, que já foi de São Paulo, Dagoberto. Exatamente. Então tem muitos atletas. Então aí, galera, massa tricolor aí tá com Cristo. Então, para também terminar, eu queria citar realmente esse exemplo do Kaká, porque é um exemplo a nível mundial. O Kaká é exemplo mesmo de postura. E eu quero saber de você, como é que é trabalhar nessa CT? Porque a gente sabe que o assédio das mulheres, das famosas Maria Chuteiras, são muito grandes. Além de que eles ganham dinheiro muito rápido, gastam dinheiro muito rápido com mulheres, com prostituição, com bebidas. Eu quero saber como é que é, porque a gente também tem uma imagem ruim do exército, né? Porque diz que no exército também o povo não consegue servir a Jesus ali dentro. Mas como é que é servir Jesus ali no campo de futebol? Porque a gente sabe, né, que é um assédio muito grande que tem na vida deles. Olha, realmente, eu digo isso porque quando eu acompanho muito futebol aqui, eu sempre acompanho os atletas. Geralmente eu assisto um jogo de futebol, por exemplo, o Sampaio, eu acompanho muito, devido ao número de atletas evangélicos, e eu sempre termino o jogo, eu sempre estou lá no vestiário, às vezes na porta do vestiário, e realmente acontece isso. Você encontrar a gente chama de Maria Chuteira, né, que a pessoa comenta. Mas uma coisa que eu tenho visto, tenho notado, que os atletas estão tão focados, sabe, na palavra, principalmente os evangélicos, tão focados na palavra, que isso para eles, isso graças a Deus eu nunca vi eles terem nenhum problema, muito pelo contrário. Eu já vi muito deles, por exemplo, a menina vem para porque elas vêm com aquela história de tirar foto, aquela coisa, e como a maioria deles tem esposas, alguns tiram pelo fato de ser educado, outros já evitam. Então assim, eles conseguem discernir que isso não é muito legal, entendeu, para eles que são referência. Isso é muito trabalhado também no coração de cada um deles, a referência. Eu sempre falo para eles o seguinte: vocês são referência no esporte, existem pessoas que têm vocês como ídolos, né, assim, de fãs, então vocês são referência. Então não procure sempre estar andando na linha, porque na realidade esse que é o processo. A pessoa que é cristã, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser diferente dos outros atletas. E os outros atletas, a gente ora com eles, a gente ora aqueles que realmente estão lá, a gente tem orado para que Deus realmente vejam através dos outros cristãos, dos outros atletas cristãos, que é uma vida diferente. Ser cristão é uma vida diferente. E muitos lá têm entendido. Nós temos nas nossas reuniões vários atletas que não são evangélicos, mas que sempre quando a gente chega lá, eles automaticamente se dispõem, pegam sua Bíblia lá, seu Novo Testamento, e geralmente a gente leva para eles também, e eles, tipo assim, eles conseguem entender, e por isso hoje eu falo do Sampaio, eu falo muito do Sampaio, porque é um time hoje que está muito centrado, um time hoje que jogou 3 partidas, todas as 3 ele goleou, ele está jogando bem, os jogadores estão focados, mas por quê? Porque eles têm esse reconhecimento de que eles precisam colocar Deus na frente. E hoje eles conseguem chamar a atenção até dos próprios radialistas, dos comentaristas. Muitos comentam o seguinte: o Sampaio hoje ele é um time diferente porque ele consegue trazer para os atletas cristãos, consegue trazer os outros atletas que não são evangélicos a estar no meio deles e a participar desse momento que eles têm passado. Então isso para a gente é muito gratificante, porque o trabalho ele tem sido feito e ele tem sido absorvido e ele tem sido colocado aos outros atletas que não são evangélicos. Verdade, gente. E assim, para encerrar, né, existe um filme muito famoso assim, no meio gospel, né, no meio cristão, que fala exatamente disso, né, de um treinador que ele consegue mudar a história de um time de futebol, um time de futebol americano, se eu não me engano, que é o Desafiando Gigantes. E eu já ouvi até uma história também de que esse filme foi assim desatador na campanha do Fluminense ali para chegar ali na Libertadores. A gente sabe que eles não ganharam, né? Mas só que foi um filme que eles utilizaram para dar força, né? E como é que vocês também trabalham isso lá dentro do CT mesmo? Como é que dá essa força, esse ânimo, esse estímulo na vida dos jogadores? Porque a gente sabe que eles se convertem, mas só que precisa estar ali consolidando, treinando eles. Como é que é esse estímulo que acontece? Olha, na realidade, esse filme, Desafiando Gigantes, é um filme que ele é passado, eu acho que todos os clubes esse filme já foi passado. Eu tenho relatos assim de... Às vezes, quando a gente chega lá, às vezes os treinadores dizem: olha, a gente assistiu o filme bom pra caramba ontem, passaram aqui, Desafiando Gigantes. Então assim, a nossa forma de trabalhar com eles com relação a isso, nós tivemos um jogo entre o Moto e o Sampaio. O Moto estava deslanchando, o Sampaio estava deslanchando no campeonato, e o Moto estava com o time todo quebrado, praticamente. Eu acompanhei o Moto também muito, e o Moto estava com o time todo quebrado.
E de repente eles iam ter um jogo contra o Sampaio. Então, o que eu fiz? Eu disse, cara, esse jogo vai ser uma coisa assim que a gente precisa trabalhar, porque para todo mundo, o Sampaio, pelo fato de estar acima, estar à frente, ia ganhar o jogo. E aí a gente foi no modo, a gente fez uma reunião no modo, eu consegui colocar todos os jogadores num quarto, lá no hotel, no centro. Inclusive o Kleber estava lá. O Kleber chegou e eu queria muito que o Kleber também escutasse, porque pela pessoa que é do Kleber, então seria interessante ele estar ouvindo falar de Jesus. E aí a gente trabalhou a questão, nós trouxemos para ele aquela ilustração de Davi e Golias, entendeu? Nós explicamos toda a situação, quem era Davi, quem era Golias, e a gente trabalhou isso entre eles, nós conseguimos, assim, a gente trabalha isso, todo o nosso processo de motivação dos jogadores, ele é baseado na Bíblia, ele é baseado nas vitórias que Deus dá para a gente, entendeu? Pelo fato de sabermos a verdade, estarmos com Jesus. Então, dessa forma que nós trabalhamos com ele. Questão de superação, mas toda essa superação é que Deus está na frente. A gente quebrou aquela história de que o cara tem que ir para São José de Ribamar para tomar banho, entendeu? Que eles tinham isso demais nos clubes. Eu cansei de ver jogadores se reclamarem para mim: oi irmão, eles vieram aqui no meu quarto, queriam me levar para São José de Ribamar e eu não fui de jeito nenhum, porque eu não preciso de ir para São José de Ribamar para me ser um vencedor. Então, assim, nós aqui, principalmente no Maranhão, nós acabamos com isso. A Atlanta de Cristo acabou com isso. Não existe essa história de você ir tomar cumpa, não sei para quê. Não, a gente tem um Deus vencedor, um Deus vitorioso, um Deus de guerra, um Deus que está à nossa frente, um Deus que nós dependemos muito dele, que a gente se coloca nessa dependência. Então é isso que a gente passa para os jogadores, essa dependência de Deus, que só ele pode mudar qualquer situação. E nesse jogo não foi diferente. Os jogadores ficaram assim abismados, conseguiram ganhar um jogo de 3-2 de um time que estava altamente embalado na frente. E depois eu fui no vestiário, que eu sempre vou no vestiário, e quando eles me olharam de longe assim, eles foram lá, me abraçaram e me agradeceram. Mas eu falo para eles: olha, isso aqui foi vocês, isso aqui foi Deus. Deus que fez. Deus quer mostrar para vocês que na Terra aqui não existe a história de ser o melhor. Que você coloca o seu coração, você entrega, ele lá dentro de campo ele vai te dar um gás a mais. Entendeu? Então assim, eles falaram sobre a questão também da dinâmica, que a gente tem um trabalho de dinâmica com eles, que os jogadores, por serem novos, mal se conheciam, mas através da nossa dinâmica eles conseguiram estar mais próximos um do outro, houve aquela união. Então a união deles também, em um curto espaço de tempo, mas mesmo assim foi bom, e eles conseguiram virar o jogo para 3-2, e eu estava lá nesse jogo e o que aconteceu. É verdade, galera. Então, para provar que os atletas de Cristo, né, em Jesus, eles são muito mais que vencedores. Então, galera, se você conhece alguém que trabalha, alguém que gosta de futebol, ou que está envolvido em alguma área do esporte, os atletas de Cristo, eles se reúnem lá no IPAS, não é isso? Já não sei informar o endereço, mas... Sim. Nós nos reunimos lá no IPAS, próximo à SMTT. Toda segunda-feira, 19h30. Se você vier para o Ama, sentido Alemanha, você vai passar do shopping da Ilha, você vai, primeiro retorno, passando do shopping da Ilha, primeiro retorno você volta um pouquinho, você faz um retorno, volta com o Cigas, voltando novamente para Como. É uma ruazinha que tem subindo, bem do lado da SMTT, depois de uma parada de ônibus. Aí você sobe ali, nós estamos ali todas as segundas-feiras. A gente também tem, se você quiser também entrar em contato conosco, é só acessar esse site www.ibmvino.com, que é onde nós estamos lá, o pessoal da Conexão Certa. Você acessa lá, você vai ter notícias da gente, e lá nós geralmente estamos conectados quase que diário. Então lá tem todas as informações. Acesse www.ibmvino.com, Conexão Certa. Você vai ter várias informações sobre os atletas de Cristo. E eu quero te convidar, você que joga futebol, você que é amador, você que é profissional, você que gosta do skate, do surf, você que gosta do basquete, do vôlei, vá. Você que é cristão e faz um esporte, utiliza essa arma tão importante para o esporte. A gente vai no local onde você joga, onde você treina. Então a gente leva uma palavra, você vai ver que Deus vai abençoar. Usa essa ferramenta porque eu sei que vai ser importante para a sua vida. Verdade, porque os atletas de Cristo são evangelismo, né? Evangelismo puro, evangelizando através do esporte, levando Cristo através do esporte. Com certeza. Então eu queria agradecer, né, o Edson, pelo papo tão gostoso aqui com a gente no programa, no quadro da Rede Juvenil, no programa Mais Fé Agora. E que a gente possa ver outras vezes, né? Possa ver esse trabalho tão bonito sendo realizado aqui no Maranhão, né? Porque isso orgulha ao povo, né? Orgulha a Igreja de Deus. Com certeza. E nós temos o Face, né, que é o nosso Face dos Atletas de Cristo, e você coloca lá Atletas de Cristo MA. Lá você vai ver todos os nossos trabalhos no ICT, no Centro de Treinamento com os atletas, todos os times daqui. Lá vai ter as nossas reuniões que a gente também posta as fotos, toda a reunião que a gente faz.
todo o trabalho evangelístico que nós temos trabalho evangelístico nos estádios, de entrega de folheto. O nosso foco é evangelismo, o nosso foco é ganhar almas para Jesus, que é o básico do evangelho, é o básico, mas que tem assim, um poder muito grande, que muitas das vezes, às vezes a gente complica, às vezes o ser humano complica as coisas. Vamos fazer o simples, evangelizar é simples, fazendo o simples a gente vai chegar bem longe e com certeza a gente só vai crescer no meio cristão. É isso aí, galera. E com o nosso papo se encerra aqui. Até mais. Beleza, cara.